Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9, hoje 27 de abril de 2018. Quero mandar um abraço carinhoso para uma grande amiga nossa, a nossa querida Milzen, que eu chamo carinhosamente de Vovó Milzen, e também um abraço carinhoso para uma pessoa que já se encontra na espiritualidade, que é o meu pai, Francisco Cesário, que faria aniversário hoje. Ele faria mais um ano de aniversário. E estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos Melo. Hoje não poderemos contar com a presença amiga dos nossos João, da nossa Fátima, do nosso Guilherme, que, devido a compromissos profissionais, não poderão participar conosco. A nossa intenção é desenvolver algumas reflexões sobre o tema de cada capítulo do Evangelho e, como temos feito já há algum tempo, cada semana nós seguimos a mesma orientação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e cada semana nós estudamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta semana nós estamos acompanhando o capítulo 22º, capítulo intitulado Não Separeis o que Deus uniu. Não, indissolubilidade é o subitem, né? Quer dizer, é o item. Mas o título do capítulo, né? O título do capítulo, Fábio, é Não Separeis o que Deus juntou. Não, mas beleza. E nós vamos dar ênfase nesse tema da indissolubilidade do casamento, o mais conhecido como divórcio. Aqui no Brasil, a lei do divórcio foi aprovada em 1977 pelo senador Carneiro, lá do Rio de Janeiro. Alguma coisa Carneiro, não me lembro o nome dele agora. E esse senador, e na época, eu me lembro, eu contava com 13, 14 anos aproximadamente, e na época foi muito Nelson Carneiro. Senador Canedo? Não é Canedo não, coloca assim, Lei do Divórcio 77, que eu acho que se não me engano, só para confirmar, Nelson Carneiro. Nelson Carneiro? Dá uma olhadinha. E aí então, e é interessante porque no texto aqui das colocações que o Kardec faz, imagine você, né? Ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. Nelson Carneiro, MDB Rio de Janeiro. Isso, Nelson Carneiro, 77, é isso mesmo. Então você imagina, né? 1800
E 64 foi editado, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, na França. E ele já falava do divórcio, né? Isso é vanguarda, isso é enxergar na frente. Evidentemente que já havia, a sociedade europeia era uma sociedade mais avançada, né, para os padrões da época e tal, e evidentemente que ele já vivenciava tudo isso. Mas a lei do divórcio aqui no nosso país chegou 100 anos depois, mais de 100 anos depois. E antes disso, a lei ela permitia o desquite. E esse desquite tinha muitas limitações, e essas limitações prejudicavam as mulheres, né? As mulheres saíam perdendo quando havia separação. Além de ficar com aquele estigma, né? Ah, fulana é desquitada, fulana é separada. Até hoje, né? Até hoje tem mulheres que são separadas, aí elas começam um novo relacionamento, mas ainda não estão casadas. Aí você pergunta para ela, a senhora é solteira, casada, né? Aí ela diz que ela é solteira. Aí depois, pegando o histórico dela, aí eu falo, não, querida, me desculpe, mas você não é solteira. Você é separada. Se você se casar novamente, aí você vai ser casada, né? Casada segunda vez, terceira vez, né? Independente, né? Lógico que tem pessoas que estão sempre em busca da felicidade, então se casam 2 vezes, 3 vezes, N vezes. O Fábio Júnior já se casou mais de 7 vezes, 8 vezes, né? Uma coisa assim. Não achou a felicidade. Tá procurando. Mas, então, eu só estava fazendo esse comentário porque havia um estigma muito grande, né? Aquela rotulação de que a mulher era separada, era desquitada, então ela era abandonada. Ela ficava marginalizada perante a sociedade. E até hoje ainda persiste isso. Você imagina na década de 70, na década de 60, né? A marginalização era ainda maior, né? Mais cruel. Muito bem, mas vamos ver para preservar as palavras do Mestre Jesus, vamos ver qual é a visão do Mestre e que nós vamos encontrar lá na passagem das anotações do evangelista Mateus, o capítulo 19, versículos de 3 a 9. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem, e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou, o que Deus uniu. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Uma carta de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério.
e que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. É difícil, né? Parece que parece que é simples, mas nós temos que nos esforçarmos para destrinchar esses conhecimentos que o mestre vem nos trazer. Curiosamente, Fábio, hoje assistindo uma palestra de um expositor espírita muito bom, chamado Saulo César de Brasília, esse expositor, ele me ajudou bastante a compreender essa passagem, porque você vai se lembra-se da parábola do bom samaritano, Marcos, Fábio? Lá na parábola do bom samaritano, o doutor da lei quis tentar o mestre e ele, num determinado momento, ele pergunta: quem é o meu próximo? Ou quem é o meu irmão? E era uma polêmica, por isso que o objetivo dos fariseus era tentar o mestre. E aí você se lembra, né, que havia uma corrente majoritária que irmão era considerado apenas o israelita, da raça, né, da raça dos judeus, dos hebreus. Se a pessoa que precisava de ajuda não era de origem israelita, se era grego, se era romano, o judeu não tinha obrigação de ajudar. Então, esta era a opinião majoritária corrente entre os judeus. Uhum. Mas havia uma corrente minoritária que era liderada por Hilel, avô de Gamaliel, o mesmo Gamaliel que depois foi o grande instrutor de Saulo de Tarso, que depois virou Paulo de Tarso. Então, essa corrente do Hilel, o Hilel dizia que o próximo é qualquer um, é todo mundo. Uhum. O meu próximo, o meu irmão, é qualquer um. Se um grego está passando dificuldade, eu tenho que ir lá e ajudar. Se um romano está passando dificuldade, eu tenho que ir lá e ajudar. Né? Raciocinando como eles raciocinavam à época. E ele ainda citava exemplos, né? Que Abraão, quando recebeu os forasteiros, Abraão os tratou como irmãos. Então, veja você, né? O Hilel matava a cobra e mostrava o pau, né? Ou seja, a argumentação, do meu humilde ponto de vista, era uma argumentação mais sólida. Muito bem. Então, quando os fariseus perguntam para Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Por quê? Porque havia duas correntes de pensamento. Uma que era majoritária e outra que era minoritária, também liderada por Hilel. A majoritária era comandada por um pensador que agora eu me esqueci o nome. Shammai. Como é que é? Shammai. Pelo Shammai. Essa que era a corrente majoritária. A corrente majoritária se baseava no Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Aí, lá nesse Deuteronômio, capítulo 24, é que o Moisés permite que a carta de divórcio seja dada pelo homem à sua mulher, e eu vou pedir para o nosso querido Marcos ler como é que é essa passagem, Marcos. Deuteronômio, capítulo 24. Ele inicia o Deuteronômio assim: se um homem casar-se com a mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Esse é o versículo 1.
Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Começa assim. Eu não sei exatamente... Se depois... Pode seguir adiante, por favor. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro, que se divorciou dela, não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Isso, né? Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. O versículo 5. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante 1 ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. Sensacional. Não, é demais isso aí, né? Você então fica você vê, lendo, né, fala, meu Deus. Porque a gente tem que Mulher raciocinar. É quase um objeto. As palavras de Jesus, a gente tem que ver a época que ele vivia. Né? Ele não está falando para a sociedade paulista do século XXI. Né? Ele falava, a argumentação era para aquela sociedade lá da época. E então vejam vocês que aquilo que se encontra no Deuteronômio vamos dizer assim, por qualquer motivo, se o homem não gostou, ele podia dar a carta de divórcio. Aí, essa mulher, se ela desposasse outro homem depois, e o segundo homem, o segundo marido, que também não quisesse continuar, ela não poderia voltar com o primeiro. E aí tem uma explicação hoje, vamos dizer assim, científica, que é, evidentemente, que quanto menor o número de parceiros, menor a possibilidade de doenças. Sobretudo as doenças sexualmente transmissíveis. Imagine a época, né? A época, as mulheres que tinham, e mesmo os homens que tinham vários parceiros, várias parceiras, evidentemente que estavam mais dispostos às doenças, como a sífilis, como outras doenças que, evidentemente, que não havia tratamento. Verdade. Né? A doença ia evoluir. Bem, até metade do século XX, nós encontrávamos com muita frequência, metade do século XX, até os anos 70, anos 80, nós ainda encontrávamos casos de sífilis terciária. Sífilis terciária é sífilis no cérebro e no coração, né? Que era, e muitas vezes acabava sendo fatal, porque não se descobria, não dava tempo de descobrir o diagnóstico, de fazer o diagnóstico, e não dava tempo de tomar benzetacil, porque se tomasse a benzetacil, acabou o problema. Embora, como é uma doença evolutiva, e a sífilis terciária, é lógico que ela é mais difícil de ser tratada, se não deixou sequela, essa coisa toda, né? Mas de qualquer maneira, até outro dia era frequente. Então é uma orientação muito mais no sentido de resguardar as pessoas, né? Tanto o homem quanto a mulher, do que propriamente porque voltou com o primeiro, entendeu? Não é por isso, né? De qualquer maneira, o Deuteronômio do capítulo, desse capítulo 24, ele permite que haja uma facilidade maior para se separar, né? Então, se você não gostou, você casou com a mulher, mas perdeu o interesse, ou se interessou por uma outra mulher mais jovem, enfim, que o homem podia dar a carta de divórcio para ela. Aí, o que acontece? Aí, o que o Jesus faz? Jesus pega e remete o pensamento do fariseu que dialogava com o mestre, remete para
Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Achou aí, Marcão? Gênesis, capítulo 1, 27, está aqui. Você pode ler para nós aí? Vamos ver. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra... Vamos direto... Não, vamos 27, direto, desculpa. 27. Não, perdão. É no versículo 27. Vamos direto no 27. Deus criou o homem... Bereshit bara Elohim não precisa. Que é o comecinho, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou, isso. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. O 27 já acabou, né? Foi. Já até foi. o 30. Tá. Muito bem. Então, no 27, aí Jesus diz, né? Quer dizer, Jesus remete o fariseu que o tentava para esta passagem, que o homem, desde quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Macho e fêmea. O nosso querido Severino Celestino, ele se utiliza dessa passagem e ele diz assim, que nós fomos criados heterossexuais e monogâmicos. Heterossexuais e monogâmicos. O que está fora disso é dureza dos nossos corações. Por isso que Jesus fala, foi por causa da dureza dos vossos corações. Evidentemente que nós não vamos polemizar, evidentemente que nós respeitamos os nossos irmãos que fazem a opção da homossexualidade, são irmãos queridos, que nós jamais vamos virar as costas para eles por causa da opção sexual que eles fizeram. Mas, quando nós saímos das mãos do Criador, saímos, entre aspas, né? Nós fomos criados com esse intuito. Sim. Nós saímos... nas mãos do Criador foi espíritos imortais. Nós saímos espíritos imortais. Você está correto, Fábio. Não, eu quis dizer para as pessoas não entenderem que nós estamos falando dessa vida. Sim. Nós saímos dessa vida na mão do Criador. Sim, sim. Ou seja, lá nos primórdios, quando fomos criados, né? Só para deixar claro para o Sim, sim. Fomos criados como espíritos imortais, simples, e fomos criados simples e ignorantes. Agora, quando começamos a encarnar, a utilizar-se da matéria, a utilizar-se da carne, as nossas experiências na carne, nós fomos criados com essa finalidade, ou com essas características, heterossexuais e monogâmicos. Se nós fazemos a opção da poligamia, ou muitas vezes nem fazemos opção da poligamia, mas temos um comportamento poligâmico, ou seja, nós temos a nossa esposa e temos outras parceiras, por exemplo. Então, é um comportamento poligâmico que é resultante da dureza dos nossos corações, das nossas paixões, da nossa canalização da energia sexual, que é uma canalização equivocada. Agora,
evidentemente que a heterossexualidade, ela é importante porque é ela que propicia a multiplicação da população. Crescei-vos e multiplicai-vos. Sejam férteis e multipliquem-se. Exatamente. Pois não, Desculpa, o Marcelo está complementando. Quando esse versículo ele diz assim, criou Deus o homem à sua imagem, o homem ser humano, né? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou seja, macho e fêmea são iguais. Iguais, um não é superior ao outro, né? E acho que Jesus cita isso também, a dureza de seus corações, nesse sentido, porque naquela época, né, nós vimos aí até pelo Deuteronômio, né, é como se a mulher fosse um algo inferior, ou seja, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode voltar para aquele marido, sendo que são seres iguais, né? Então, na história já houve toda essa... Evidente, o homem, pela força física, né, tomou esse lugar, pela força física, né, e tomou esse lugar, tomou essa frente, subjugando a mulher, deixando ela, naquela época, hoje a mulher está conquistando muito mais espaço, enfim, né, mas... graças a Deus, né, que faz parte da evolução. Sem dúvida, são iguais, somos iguais, homem e mulher são iguais, cada um com as suas características, né? Então a mulher não é algo como era tratado anteriormente. Eu creio que em alguns países ainda é assim, pela dureza dos corações, né, destes. Alguns países que subjugam, a mulher tem que vestir uma roupa toda preta, não pode aparecer nem o rosto, né? Não, e o homem pode ter 4 mulheres. Quantas forem. E as mulheres têm que se submeter, né? Não pela dureza do coração, exatamente como você está falando, só para complementar, né? Perfeito. E então o que Jesus faz? Jesus remete a esse versículo lá do Gênesis, só que ele complementa. Aí Jesus, governador planetário, espírito crístico, aí ele fala: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. E aí ele complementa com aquela frase magnífica: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E aí, esse nosso expositor, né, o Saulo César, ele vai buscar lá no Evangelho de João. O Evangelho de João define Deus como amor. Deus é amor. Então aí nós vamos separar. Nós vamos fazer uma equação. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Não separe, pois, o homem o que o amor uniu. O que o amor uniu. Exatamente. O Kardec matou a charada colocando como título do capítulo: não separe o que Deus juntou, né? Então, Fábio, Marcos, amigos, tem essa complexidade por causa dessas correntes de pensamento, que umas dificultavam o divórcio, umas consideravam que não, por isso que ele perguntou, pode despedir sua mulher por qualquer motivo? Né? Porque lá no Deuteronômio está assim, né? Não está assim? Pode, qualquer motivo eu quero me separar, não gostei, não quero mais, vou embora. E aí Jesus sai do Deuteronômio e vai para o Gênesis, que é o primeiro livro. Então quando havia, né, de acordo com esse estudo que nós aprendemos aí com o nosso querido Saulo César, quando havia uma interpretação que dava margem à dupla interpretação num determinado versículo, aí o que Jesus faz, e era costume da época, eles davam prioridade para aquilo que estava no livro que foi escrito primeiro.
E o livro que foi escrito primeiro foi o Gênesis. Entendeu? Que é o macho e fêmea os criou. Ou seja, as pessoas se uniam pela afinidade espiritual, pela afinidade de sentimentos, é que elas se uniam. Então, como havia a predominância do amor, não tinha motivo para separar. Sim, verdade. Entendeu? Então, essa que era a separação. Bem, vamos fazer a primeira pausa musical. Sim, e aí vamos. nós em seguida retornaremos com mais reflexões. Então, olha, Retornamos com o programa Momentos Espirituais. E, Fábio, eu gostaria de ouvir as suas reflexões. Então vamos lá, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. É interessante a gente ver como realmente esse fariseu, né, esses fariseus que vieram tentar Jesus queriam realmente tentá-lo, né? Por quê? Assim como no episódio da mulher adúltera, por exemplo, né? Era da lei que se devia apedrejar a mulher adúltera. Mas quando eles a trouxeram na frente de Jesus, não foi para perguntar se podia ou não podia. Foi para falar o seguinte: olha, ele que tem um bom coração, ele vai negar Moisés agora. E é aí que nós vamos pegá-lo. Porque ele vai falar que não é para apedrejar e a lei fala que é para apedrejar. Aqui foi a mesma coisa. Eles já faziam o divórcio. Eles já davam a carta de divórcio para as mulheres. Elas já tinham os seus dotes antes do casamento já definidos. E depois, quando eles davam a carta de divórcio, ela levava os dotes dela junto com ela para ela não ficar na rua da amargura sem nada, né? Então, o divórcio era uma coisa corriqueira já da época. E o que eles vieram tentar Jesus, falar assim: olha, como ele tem um bom coração, ele vai falar que não é legal fazer isso, que eles têm que ficar juntos, têm que preservar a família. Só que na lei de Moisés já pode fazer isso, então ele vai contra a lei. E aí é aí que nós vamos condená-lo, né? Porque ele vai contra as escrituras. Só que o que Jesus faz? Ele vai de fato contra aquelas escrituras que ele diz que foram feitas por causa da dureza do coração. E aí ele traz o zap, né? No jogo de truco. Ele não traz nem nem a espadilha, nem o 7 de copas. Ele traz o zap, que é o quê? É o livro mais antigo e o mais importante, que é a Gênesis. Né? Então ele vai lá na Gênesis e fala aquilo que o Marcos pesquisou pra gente. Né? Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Ou seja, ele pegou esse texto lá na Gênesis. Eu juntei dois pedaços, né? O primeiro é no capítulo 1, versículo 27, e o segundo é no capítulo 2, versículo 24. Então ele vai lá na Gênesis e dá um tal, porque está lá no começo, do que o que Moisés escreveu, que ele o fez por causa da dureza dos vossos corações. Então eu queria fazer um comentário nessa parte aqui, ó. Assim já não serão duas, mas uma só carne. E não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Ou seja, as pessoas confundem nessa parte aqui o seguinte, que como o casamento já está feito, né, pelo padre, pelo pastor, ou por quem for, né, que trouxe a bênção de Deus, então que o homem não separe mais não isso. Pode, porque foi o homem que juntou. Mas isso é diminuir, né, esse mandamento. Isso é diminuir essa lei que Jesus estabelece aqui, que Jesus reafirma, né? Porque não é disso que Jesus está falando. Ele não está falando da nossa instituição igreja, que é uma instituição do homem. Exatamente. Né? Ele não está falando que um homem, né, foi lá, que não é Jesus, uma lei foi lá e estabeleceu aquela união daquele casal, que às vezes é uma união acidental, às vezes é uma união por interesse, conveniência, né, ou é uma união por conveniência. A família já arranja o casamento. Exatamente. Ou por ilusão, né? Também. Ou por egoísmo, né? Ou seja, há diversos motivos humanos, né, para uma união conjugal, sem dúvida, que a igreja,
ou uma instituição religiosa qualquer, vai lá e abençoa em nome de Deus, né? E aí as pessoas interpretam que é isso que Jesus está querendo dizer, que essa união que foi abençoada por um homem em nome da igreja, em nome de Deus, não pode separar mais. Imagina. Não é isso que Onde Jesus está o quis amor dizer, nessa história, Marcelo? O que ele quis dizer é o seguinte, veja a parte anterior, que homem e mulher serão não duas, mas uma só carne. Ou seja, Jesus está querendo dizer de uma lei divina, que é necessário a união dos dois sexos. Do gameta masculino com gameta feminino para se formar Exato. uma nova. É da lei que o macho se una à fêmea, é da lei de Deus. E não separe o homem isso. Sim. Ou seja, não queira inventar outra coisa. É impossível até. Não queira inventar, né, para o desenvolvimento da humanidade outra combinação. A combinação está escrito na Gênesis, homem e mulher, né, se unirão e formarão uma só carne. É da natureza, para nascer daí filhos, prole, e para proliferar o amor. Sim. Por quê? Porque lá no livro dos Espíritos está escrito assim, ó, na pergunta 775. Qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? O resultado do relaxamento. O caos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Por quê? Porque Jesus está falando volta à a animalidade, união do quase. homem e da mulher para a procriação, ou seja, a formação da família é da lei. Não separe isso. Deus juntou isso. É isso que Jesus está falando. Ele está falando da lei, né? Ele não está falando daquele matrimônio específico de José e Maria. Sim. De Carlos e Sofia, né? De Abreu e Abrólia. Não é desse que ele está falando. Ele está falando no geral. Então, qual que é a resposta a essa pergunta? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias? A resposta é recrudescência do egoísmo. Recrudescência do egoísmo. Então, quer dizer, a minha mulher é minha personal trainer nessa vida, né? Eu sou personal trainer dela. Sim. Ou seja, eu estou aprendendo a dividir com ela, né? Ela está aprendendo a dividir comigo. Eu estou aprendendo as características dela que ela tem, que eu ainda não tenho. Ela está aprendendo as minhas características. Eu estou aprendendo a amar com ela. Exatamente. Eu estou aprendendo a abnegar com ela. A negar a mim mesmo por outro, né? Ter paciência. Eu estou aprendendo a renunciar, dividindo a minha vida com ela e com os filhos, né? Então é muito aprendizado. É muito altruísmo, né, que é o contrário de egoísmo, quando você se nega por outrem, né? E a família é o primeiro lugar para você aprender a fazer isso. Exato. Então essa é a lei que Jesus está falando. Olha, uma só carne. É muito importante. Não separe o homem isso. Ou seja, não venham dizer que é da natureza o homem não ficar junto com a mulher. É isso que Jesus está falando, né? Exatamente. Esse é o grande ensinamento desse parágrafo. Então, se eu conseguir passar essa mensagem, Marcelo, de que não é da instituição que ele está falando, que não é que o que o padre casou você não vai separar, que não tem nada a ver com isso, ou que o pastor casou você não venha separar, não é isso que eu estou falando. não. Assim, não venha um homem querer tirar da lei, com L maiúsculo, né? O fato de que homem e mulher devem formar uma só carne. Não venham tirar isso da lei. Exato. Não venham extinguir essa lei. Né? É isso que ele está falando. E aí, depois vem a segunda parte. A segunda parte fala assim, ó. Quando ele fala lá que Moisés permitiu que o homem desse a carta de divórcio para a mulher por causa da dureza dos nossos corações. Né? É que é assim, olha. É a mesma coisa. A nossa sociedade, em 1977, instituiu o divórcio por causa da dureza dos nossos corações também. Também. Ou seja, no coração do homem, a separação já havia entre homem e mulher. Sim. Ou seja, eu estou casado com a minha esposa, mas eu não quero ficar com ela, o meu coração não está mais com ela, o coração dela não está mais comigo, eu só estou com ela porque a lei me obriga a fazer isso. Então o que a lei faz? Fala assim, olha, eu só vou formalizar aquilo que o seu coração já fez faz tempo.
Então, por causa da dureza dos nossos corações, eu vou formalizar isso. Eu vou deixar vocês se separarem, senão vai virar um inferno a vida de vocês. E a lei brasileira, ela permitia você casar com outra pessoa depois de estar divorciado, né? Acho que desquitado ou separado você não pode, porque aí você entraria na poligamia. Você ainda não está solteiro de novo. Não está solteiro de novo. Então, por isso, essa dureza do coração instituíram essa lei, que realmente separava no papel, no documento, algo que já estava separado nas afeições há muito tempo, né? E Jesus fala isso, né? Que a união pelo amor, né? A união pelo amor não deve ser separada pelo homem. Se ambos amam, né? Amam de fato, não deve ser separado pelo homem. Essa é a verdadeira lei da indissolubilidade do casamento, né? Pelo amor. Mas, se não há o amor, não sei se os dois não há condições, né? A gente vê que acaba sendo até... Não há o predomínio. Não há o predomínio do amor nessa união, né? Então, aí, o outro também tem que abrir mão do seu egoísmo, e deixar que a coisa aconteça, a separação aconteça. Porque o amor, né, tem que prevalecer. Exatamente. Né? E a gente vê muitas em separações, né, outra parte, como até essa música, né, diz assim, né, a música do José de Camargo e Luciano, parece que o outro torce para que o outro não tenha sorte, né? Porque, não, ele saiu, quer dizer, viram inimigos. E não é isso, é o egoísmo que tem no nosso coração, né, que faz com que nós achamos que somos os donos do outro, então ele não pode ser feliz, ele não deve ser feliz, porque não está mais comigo, enfim, né? Então, você vê, né, prevalece a lei do amor de Jesus. Como tem o casamento cristão, também deve haver a separação cristã. Exatamente, Marcelo, isso aí. Pois não, Fábio. Esse texto aqui é perfeito para o momento que nós estamos falando da dureza dos nossos corações, né? Então é do livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, item 274, chama-se Resposta. Lá fala assim, namoro espontâneo e com alegria, noivado firme e com esperança. Delícia essa época, né, Marcos? Casamento decidido e com consciência. Trabalho solidário e construção do lar. Filhos desejados e família constituída. Estou nessa fase aqui, Superação de dificuldades e com entendimento. Divergências ocasionais e com respeito. Sacrifícios recíprocos e objetivos comuns. Passeios em conjunto e com prazer. Vida doméstica, mas com harmonia. Decisões importantes e com responsabilidade. Que bonito, né? Você pergunta, por que razão casamentos assim começam a não dar certo? Tem gente que separa depois de 30 anos, né? Por que casamentos assim começam a não dar certo? E apesar de todos os esforços, acabam em separação. A resposta é de Jesus quando afirma, por causa da dureza dos vossos corações. Legal, né? Sensacional. Sensacional. André Luiz. O mestre veio esclarecer tudo, né? E o divórcio, a lei do divórcio, ela facilitou muito aqui no nosso país, porque muitas uniões descambavam para a violência. Então aquelas antigas afeições já não existiam há muito tempo e muitos casais acabavam evoluindo para conflitos inclusive físicos, e a lei do divórcio, ela permitiu que o objetivo era evitar que um mal maior ocorresse. Esse texto é verdade. Pois não. Esse aqui você quer já ler agora? Não, pode falar, porque eu vou complementar com esse texto. Então o objetivo era evitar que um mal maior acontecesse.
Agora, nós vamos observar também, na obra Vida e Sexo, que foi psicografado pelo Emmanuel, que a visão espírita sobre o casamento, sobre o divórcio, é uma visão mais amplificada, porque a união foi estabelecida, ocorreu uma combinação prévia de se estabelecer uma família entre aquele casal. E essa combinação ocorreu lá no mundo espiritual. Então, o Emmanuel diz que o divórcio não deve ser facilitado por causa desse objetivo. Tendo como objetivo de cumprir com aquilo que foi previamente combinado ainda no mundo espiritual. Então, quer dizer, é a visão da doutrina espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação, é a visão do aprendizado que você falou agora há pouco, né? Que a nossa querida Érica aprende com você e você aprende com a Érica, né? A mesma coisa, eu e a Sônia, o nosso querido Marcos e a Margarete, entendeu? Então, quer dizer, se você se dispõe a aprender, evidentemente você tem que desenvolver a tolerância, desenvolver a paciência, desenvolver essas inúmeras virtudes. Olha que maravilha, né? Então tudo isso o casamento proporciona. Agora, é preciso que uma outra interpretação dessa que você colocou, né? O que Deus uniu, o homem não separa. O que o amor uniu, o homem não deve separar. Porque quando houve um encontro, por exemplo, no meu caso, entre mim e a Sônia, houve uma afinidade de sentimentos, uma afinidade de conceitos, uma afinidade química. Então, toda essa afeição que houve, ela serve num primeiro momento de incentivo, de motivação para que se estabeleça a união. Sim, isso aí. E, evidentemente, que cabe a cada um de nós, cabe a cada casal da essa afeição se desenvolver, essa afeição se solidificar, justamente através da ampliação das nossas virtudes, né? Da prática das nossas virtudes de paciência, de compreensão, de perdão, de tolerância. Então, quer dizer, esse aprendizado que nós fazemos no lar já é um pontapé inicial para que nós levemos esse aprendizado para fora. Sem dúvida. Né? No trabalho, na escola, né? Nas escolas, nos campos, nas construções, né? Ou seja, em tudo quanto é canto. Mas a interpretação que eu queria lhe dizer, Fábio, é que quando houve essa afinidade de sentimentos, essa afinidade foi permitida pelo amor, por Deus. Deus é amor. Sim. Então, essa afinidade de sentimentos fez com que duas pessoas se unissem. Então, se Deus uniu, se o amor uniu essas pessoas, o homem não deve separar. Exatamente. Agora, evidentemente que nós compreendemos que tem uniões que descambam para conflitos, para situações irreversíveis, que evidentemente que é muito pior alguém caminhar para o suicídio, um dos cônjuges caminhar para o suicídio, um dos cônjuges caminhar para o homicídio. É muito pior isso crimes passionais do que estabelecer crimes passionais, do que estabelecer o divórcio. Né? E evidentemente que é muito pior também que se estabeleça a prostituição, que se estabeleça o adultério. Muito pior isso. Né? Por exemplo, eu tenho conhecimento de pessoas que vivem em casamentos de aparência. Vocês também têm esse conhecimento. Sim. Né? Pessoas que aparentemente são casadas, elas não oficializam o divórcio, a separação, não oficializam
por questões financeiras. Então, por exemplo, precisaria vender a casa. Se vender a casa, é metade de um, metade para o outro, aí está resolvido o problema. Só que enquanto não vende a casa, né, Marcos? Até outro dia você estava trabalhando como corretor. Então, enquanto não vende a casa, as pessoas ficam no mesmo ambiente por causa disso. Então você imagina, né? Criando aquele clima, cada um no seu aposento, às vezes com filhos, separação de corpos, e os filhos vivenciando essa desarmonia. Então, quer dizer, tudo isso é muito triste, muito doloroso. E pois sabe não, que eu sempre cito esse livro porque eu consulto sempre ele, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira da Taide Gomes Schumacher. Eu gosto muito do que ele escreve. E ele fala, tem um item aqui, a união pela lei divina e pela lei civil. E ela fala assim, um casal só está unido realmente pela lei de Deus quando essa união se fundamenta efetivamente na afeição recíproca, pois o pai não quer que os pares se unam apenas pelos laços carnais, e sim por um amor e um respeito profundos um pelo outro. Somente assim serão dois numa só carne e poderão, pelo exemplo e pela inspiração desse amor recíproco, amar também seus filhos e fazê-los progredir. A pura e simples atração carnal, bem como todos os outros motivos ou pretextos que possam marcar a união, como você estava citando, Fábio, né? A união de duas pessoas, cedo ou tarde, podem se exaurir, não tendo por isso mesmo a força para se manterem indissolúveis. Né? Se é um amor terreno, digamos assim, não é divino, todos os outros motivos que não sejam o divino, do amor de Deus, são todos os outros motivos que são possíveis de haver essa dissolução, né? Que cedo ou tarde podem acontecer. Vão acontecer? Não sei, não sabemos. E outra, assim, né? Nós não encontramos as pessoas por acaso, né? Nós sempre é um aprendizado, essa convivência, como você citou, Fábio, da gente ceder um pouco, ceder bastante, né? Não só renunciar, né? Amar, perdoar, enfim, né? Tudo isso faz parte do nosso aprendizado também. Nós dividirmos, né? Nós dividimos com as nossas parceiras, né? A educação dos nossos filhos, né? É o nosso papel, né? É o nosso papel de juntos. Então, isso faz parte dos laços desse amor, por esse amor, né? Qualquer outro motivo que não esteja envolvendo o amor, com certeza se dissolverá, né? Então a nossa união, né, ela é necessária para desenvolver o amor. Que é por isso que nós estamos juntos. Foi por isso que Deus nos juntou. Se Ele é amor, Ele quer que os seus pupilos desenvolvam-se em amor. Bonito, né? Fácil. Lindo. Então, olha só, o André... Você ia falar dos relacionamentos conflituosos. Exato, eu ia falar... Acabei me interrompendo. Que... Não, imagina, Marcão. Tava tudo dentro do contexto. Deu o gancho perfeito. Então, aí a gente vai... Algum ouvinte pode pensar assim, puxa, mas então o Espiritismo é contra a separação, né? Ele é contra o divórcio. Como que fica isso? E o André Luiz, ele traz alguns aspectos aqui que precisamos desenvolver o bom senso. Exatamente, que mostram que há situações aonde o relacionamento conjugal é prejudicial. Ele já não está mais pautado no amor, como a gente está discutindo aqui, ele não está mais pautado no desenvolvimento do amor. Não é mais isso que está sendo gerado ali, está sendo gerado incrustação, de ódio, né, de mágoa, ressentimentos, e às vezes proliferando isso para os filhos, né, proliferando isso para a família, para as famílias, né, de avós, tios, não sei o quê. Então, ou seja, ao invés de cumprir o compromisso, o objetivo que é do quê? De desenvolver o amor para gravitarmos para Deus, né,
está fazendo o contrário, está nos afastando de Deus. Sim. E quais são as situações? Então André Luiz fala aqui assim, ó, a separação torna-se inevitável quando o casal toma atitudes que impedem de vez qualquer entendimento. Por exemplo, não conhece a tolerância e os atritos são frequentes. Cultiva questiúnculas e as discussões se repetem. Não considera o respeito e os impropérios se multiplicam. Então olha para onde está descambando. Une-se pelo interesse material, Marcos. E o cálculo substitui o afeto, Marcelo. Olha. É o exemplo que você acabou de dar. Não valoriza a paz da compreensão e o desentendimento se prolonga. Resvala na agressão física e a brutalidade se evidencia. Não evita o ciúme doentio e a desconfiança se instala e cresce. Você vê que tudo está descambando para pior. Em vez de melhorar, está piorando. Destrói a harmonia do lar e a educação dos filhos desanda. Não leva em conta o compromisso e a leviandade acontece. Joga com a grosseria no trato e torna insuportável a convivência. Olha que interessante. Daí ele fala assim, se a relação conjugal fracassa no contexto da reencarnação, ou seja, porque foi programado isso, quando almas endividadas no passado se comprometem ao reajuste recíproco, o casamento, como a figueira da parábola, seca até a raiz. Nossa, que forte essa imagem, né? Então os gravetos ressequidos que restam dele acabam inevitavelmente no fogo da separação. Ou seja, não é uma coisa boa também, mas às vezes é o necessário. É a consequência inevitável. Aí ele fala assim, ó, como a gangrena que ameaça a vida e exige a amputação, ou seja, gangrena é uma coisa boa? Não. Mas ela exige a amputação. Então tem que separar. Né? Como a gangrena que ameaça, por isso que no livro do Evangelho fala assim, que é um, não é no Evangelho que fala isso não, tem alguma outra obra que fala assim, que às vezes é um mal necessário, né? O divórcio. É a gangrena que exige a amputação. Né? Tais circunstâncias revelam enfermidade grave do casamento e na impossibilidade de qualquer outra solução levam também à cirurgia radical da separação. Então é uma cirurgia radical. É uma coisa extrema. Que é necessária às vezes. Né? É bom essa figura, né? Ele deixa aqui. E sabe que isso é interessante, até a própria lei... Né? Até bem esclarecido, né? Porque a lei do divórcio, ela acaba sendo, nesse caso interessante, eu digo a dificuldade para se chegar, né, à separação de fato, e até porque ocorre que eles tentam até a reconciliação, o encontro entre as partes, para saber se isso... Então é dificultoso. Então para chegar nesse ponto é que realmente... já, né? Porque é difícil fazer, custa, inclusive, né? Envolve leis, advogados e tudo mais. Quando chega a esse ponto é porque realmente, né, não dá mais. Precisa da amputação, né? Da cirurgia bem drástica, né? Como você falou. E às vezes a gente não percebe, mas tudo isso começa... Você lembra daquela historinha que eu li antes aqui? Que começa no noivado... que depois o casamento fica aquela maravilha, que eles saem juntos, e por que isso tudo descamba para a separação? Por causa da dureza dos nossos corações. Sim. Lembra o texto que eu li antes aqui, né? Sim. A dureza dos nossos corações leva-nos ao... E às vezes... agora, quase que eu perco ali no raciocínio. Lembrei agora. E às vezes tudo isso começa numa coisa imperceptível, que a gente vai alimentando. Que é o que eu ia falar agora. Então vai. Que tem um comentário lá do nosso querido Rossandro, que você se lembra daquele diálogo quando o Emmanuel encontra com o Chico lá no açude, né? Lá de Pedro Leopoldo, e ele diz, o Emmanuel pergunta se ele quer praticar a mediunidade com Jesus, né? Estou falando com as minhas palavras. Aí o Chico falou, o que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, você precisa de 3 coisas. Qual a primeira? Disciplina.
A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. E o Chico abraçou isso com tal intensidade que ele foi disciplinado somente a vida toda. Somente a vida toda. E não só na vida pessoal, como na vida de médium, na vida de trabalhador lá da Fazenda Modelo e tal, né? Que, aliás, eu tive a honra de conhecer. Se vocês não conhecem, vale a pena. Não conheço. Inclusive, Pedro Leopoldo é perto do aeroporto de Confins. Dá uns 30, 40 quilômetros. Legal. Bem pertinho. Tem a casa de Chico Xavier, né? É emocionante, né? O Egimar entrou lá e começou a chorar. Começou a chorar, assim, só para você ter uma ideia, né? Uma coisa assim que é uma carga emocional, assim, absurda. Evidentemente que eu cito o Egimar, porque o Egimar se caracteriza, diferente de mim, pela pureza de coração, né? Não pela dureza. Um abraço carinhoso, viu, Egimar? Então, também, da mesma maneira como nós precisamos da disciplina para florescermos as virtudes, para fazermos conquistas materiais e conquistas, para obtermos conquistas materiais ou conquistas espirituais. Por exemplo, você na sua vida é disciplinado no estudo, aí você se forma, você batalha por um bom emprego, você obtém esse bom emprego graças à sua capacidade, à sua tenacidade e à sua disciplina. Aí você consegue bons resultados, tanto na parte material quanto na parte espiritual. E no relacionamento a dois é a mesma coisa. O relacionamento vai ser um relacionamento que vai dar bons frutos se ele é baseado na disciplina. Só que muitas vezes essa disciplina ela se inverte. Ou seja, ao invés de desenvolvermos as virtudes da tolerância, as virtudes da compreensão, do perdão, do amor recíproco, nós somos disciplinados nas ironias, naquelas piadinhas sem graça, naquelas provocaçõezinhas. E é isso que vai iniciando, é isso que dá, vamos dizer assim, o start para que, aquilo que você estava falando agora há pouco, para que o relacionamento, também apoiado na disciplina, mas na disciplina negativa, para que o relacionamento vá descambando. Né? Porque é preciso muita ironia, muita piadinha, muita provocaçãozinha, para que você vá minando aquele sentimento que antes era um sentimento mais elevado e que infelizmente vai o zap, né? Fala assim, olha, isso se transformando de maneira negativa. Então tem esses dois lados, né? Vamos dizer assim, de se avaliar o contexto da disciplina. Nós podemos fazer mais uma pausa ou você quer fazer mais algum comentário? Não perca o seu raciocínio. Não. Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo Não Separeis o que Deus uniu, ou Não Separeis o que o amor uniu. O amor uniu. Que é o capítulo 22º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos discutindo acerca da indissolubilidade do casamento e chegamos às conclusões que, evidentemente, quando o relacionamento é devastador, quando o relacionamento descamba para a desarmonia, evidentemente que a melhor solução é o divórcio, mas que essa separação se estabeleça de maneira cristã, de maneira em que haja o império da compreensão, o império da harmonia. Mesmo na separação, vamos harmonizar, né? Vamos entrar no acordo. Sim. Não precisamos
transformar um relacionamento que a grande maioria das vezes começou tão bem, não precisamos transformar uma amizade, né? Porque nós também somos amigos do nosso cônjuge. Sim. Não podemos transformar essa amizade numa inimizade, em angariar inimigos, angariar opositores. Por conta Então, do orgulho, né? Por conta do orgulho, por conta das nossas paixões, das nossas energias mal direcionadas. Então vamos procurar facilitar o acordo do divórcio, até para dar demonstração de civilidade, até para dar demonstração de sabedoria perante os filhos, por exemplo. Olha, o nosso relacionamento foi muito bom, nós tivemos um aprendizado, só que agora não podemos mais continuar juntos. Eu estou num outro nível de maturidade, a sua mãe está num outro nível de maturidade, e hoje nós não mais nos sentimos com aquela afinidade que sentíamos antes. Né? Então, quer dizer, aí se estabelece uma separação, vamos dizer assim, uma separação cristã. Do mesmo jeito que tem o casamento cristão, vamos agir com civilidade. Pois não, Marcos? Eu só queria citar aqui, Marcelo, até para a gente colocar isso também em discussão, porque no final deste texto, né, de Mateus, ele diz assim, né? Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que o outro repudiou, comete adultério. É que naquela época também, diferente do que nós vemos hoje, o adultério para nós parece ser uma coisa única, né? Uma coisa única, adultério. Aqui, pela palavra usada e pelo sentido usado, é uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla. Ele está adulterando a lei do amor. Adulterando. Ou seja, modificando. Para pior, né? Exatamente, está adulterando. Porque a lei, entre os 10 mandamentos, está lá, não adulterarás, né? Isso. O não adulterarás não é não cometer adultério no sentido sexual da palavra que nós conhecemos hoje. O não adulterarás é bem mais amplo. É mais amplo. Não é só no sentido sexual. Não engane, não altere, não. Por exemplo, gasolina adulterada, adulteração de urnas, enfim. Adulterar é enganar, é modificar algo, né? Então, assim, não sei o que vocês acham. Está bem lembrado isso, né, Marcos? Porque, por exemplo, não roubarás não é só não tirar um bem não subtrair dos outros os bens materiais. Se você rouba a esperança das pessoas que você convive, você também está indo contra esse mandamento. Né? E é mandamento, né? Não é um conselho, né? É um mandamento. É um mandamento. Então, se você está roubando a esperança, está roubando a oportunidade, está roubando essas situações, vamos dizer assim, no campo espiritual. Roubando a liberdade. A vontade. Pois então, roubando a vontade. Olha só, bem lembrado, hein? Sim, Fábio? roubando a vontade. Então tem que ver essas leis. Você vê que o sentido é muito mais amplo. Muito mais amplo. Então, os 10 mandamentos, eles não foram escritos à toa, né? Sim. Então, não é só para aquela comunidade, são leis universais que podem ser resumidas. Se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você não vai fazer nada disso. Sem dúvida. Você não vai adulterar a urna, não vai adulterar a gasolina. Verdade. É que para muitos que leem esse no final, puxa, não posso casar com aquela que foi, quer dizer, eu estou cometendo um adultério, ela já não está mais, quer dizer, a gente entende por essa palavra que realmente o adultério não é aquilo, é adulterar a lei de amor. Bem lembrado. Bem, e outros comentários aqui que nós gostaríamos de trazer aqui à baila é em relação a um tema que está na nossa vida corrente, que é
a união dos casais homossexuais. Então, os nossos irmãos homossexuais, hoje, muitas uniões homoafetivas se consolidaram, e essas uniões homoafetivas, as pessoas que dela participam, e quando eu digo as pessoas que dela participam, eu só estou descrevendo, não que eu pelo fato de me colocar como heterossexual, eu não me julgo superior a eles, aos nossos irmãos homossexuais. Mesmo porque nós sabemos de muitas pessoas que fazem essa opção da homossexualidade, e são pessoas de altíssimo nível, são pessoas de uma moralidade exemplar, sem dúvida. São pessoas de um conhecimento cultural e de um comportamento ético, para mim, invejável. Né? Acima dos nossos, né? Acima dos nossos, sim. E vou dizer mais, viu, Fábio? Não é só no meio espírita, né? Nós vamos encontrá-los em outras denominações religiosas e mesmo não religiosas, né? Pessoas assim de um comportamento ético, moral absurdamente elevado. E felizmente hoje me parece que já no nosso país já está aprovado, né, o casamento, a união estável, a união estável dos nossos irmãos homossexuais. E também a minha dúvida, que eu não tenho certeza, é se já está aprovado a possibilidade dos casais homossexuais fazerem adoção, entendeu? Porque me parece que isso ainda não está aprovado, mas parece que tem alguns casos correndo lá nas esferas da justiça brasileira para que se estabeleça a jurisprudência. E nós, lógico que eu não falo em nome do espiritismo, porque eu não sou ninguém, né? Mas nós espíritas, pelo menos a maioria dos espíritas, é não somente favorável ao casamento dos nossos irmãos que fazem a opção da homossexualidade, como também favorável à adoção. Nós não vemos problema nenhum entre os casais homossexuais fazerem a adoção de menores que muitas vezes estão esquecidos, estão marginalizados pela sociedade, e esses casais homossexuais certamente darão a sua contribuição para a educação desses nossos irmãos que futuramente serão adotados. Eu estava lendo aqui a adoção por casais homoafetivos. Casais homoafetivos é até mais simpático. Exatamente, porque tira aquela conotação sexual. Porque há uma afeição entre esses dois espíritos encarnados, né? Exatamente. Eles estão encarnados, mas são dois espíritos, nós temos que lembrar disso também. E são manifestações do amor também. Sim, manifestações do amor. Só que uma lei divina e até natural, ela não pode ser quebrada nesse sentido, que é a lei da reprodução, né? Existem fertilizações, né, in vitro, porém o gameta masculino tem que se unir ao gameta feminino para que ali surja que a prole seja constituída. Exatamente. Sem dúvida. Né? Então não há possibilidade dos pessoas do mesmo sexo haver uma multiplicação, né, entre pessoas do mesmo sexo. Pelo menos por enquanto não, né? Verdade, mas acho que por ser divino, isso acho que não haverá
não tem essa possibilidade, né? A não ser que criem sinteticamente um gameta. Mas eu creio que não. O homem não consegue gerar uma criança, né? Nos deu o corpo, né? Como a mulher também não tem possibilidade de fertilizar a outra. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa de Deus, divina. E, de certa forma, os homoafetivos, esses casais homoafetivos, evidente, fazem parte de uma minoria, né? Se fosse maioria, acho que as populações iriam se diminuindo, provavelmente, né? E em algum tempo uma raça ela poderia se quase extinguir, não haveria reprodução, não é mesmo? Sem dúvida, nesse sentido. Mas eu estava lendo sobre a lei, ainda não realmente não foi aprovada, né? Ainda não, né? Não. A lei da adoção, né? Não, está em discussão ainda, tem bastante discussão com relação a isso, mas a lei da adoção por casais homoafetivos ainda não foi. Até porque mesmo para casais heterossexuais, a lei de adoção ela é muito, muito demorada, muito complexa, né? Muito complexa. Eu acho que o que vai ficando, né, desse nosso estudo, é a ideia de que existe um plano, né? Existe um propósito. Olha que bonito. Sim. Ou seja, o mundo não é governado pelo acaso. Existe um plano divino, existe um propósito, existe uma ordem, existe um objetivo. E já que essa causa, né, ela é amor, o propósito, a ordem, o objetivo é o amor. Sim. Né? Então, todo o universo é regido pelo amor. Exatamente. E como Jesus disse assim, ele deixou o mandamento dele no final, né? Ou seja, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, numa determinada passagem da sua vida, ele falou que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Mas no final, ele falou assim, e eu vos deixo um novo mandamento. Né? O meu mandamento. Não é mais aquele mandamento antigo das escrituras antigas, é o mandamento de Jesus. É amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Exatamente. Então, esse é o propósito. Jesus deu já a letra pra gente. O propósito é o amor. A gente veio do amor, a gente vai para o amor. Né? A gente está se transformando em amor. Então, leis humanas, papéis, regras, convenções são transitórias. Muda com o tempo. Exato. O que era outrora já não é mais, Exato. E o que é hoje poderá no futuro não ser mais. Exatamente. E tudo está nessa metamorfose ambulante. Porque não fica parado tendo aquela velha opinião sobre tudo. Né? Muito boa. Não fica parado, estagnado. Então essa metamorfose ambulante, as nossas leis vão se mudando, vão se aprimorando, mas o grande objetivo dessa nossa romagem, né, como espíritos, é nos tornarmos amor. Então Deus não se preocupa com papéis civis. Nós é que temos que nos preocupar com eles. Nós é que temos que adaptar os papéis civis para as leis eternas. Para a lei com L maiúsculo. Essa preocupação é nossa. Né? Então as leis que estão escritas nos papéis são os homens que escreveram. Então Deus se ocupa na escola da vida, né, nesse playground infinito que Ele nos deu aqui. Qual que é o objetivo dessa escola? É aprimorar os nossos sentimentos. É que os nossos sentimentos caminhem para o amor. Né? Porque o amor é o sentimento mestre. É o sentimento maior. É para onde todos os outros, para onde tudo está fluindo, para onde tudo está caminhando. Né? Então, se eu pudesse falar uma frasezinha de impacto aqui, né, eu falaria assim agora que
Agora eu estou lendo aqui, tá? Fala assim, ó. Não tentem se desviar do dever de comunhão e de fidelidade que Deus confiou a homens e mulheres para o desenvolvimento da humanidade. Não é para forçar a ficarem juntos os que não se amam. É para consolidar na lei humana a lei divina. Ou seja, é para que a lei humana receba a lei divina. Esse aqui é o grande ponto. Né? Essa finalidade talvez é que a lei humana possa se aproximar o máximo. Ela possa evoluir ao ponto de praticamente quase se aproximar. Não será igual, provavelmente nunca, porque nós... Nunca não, talvez sim, né? Não sei. Na nossa evolução, mas se aproximar. Sim. Ela vai se aprimorando, vai se aprimorando. Antigamente, outrora, trocava a esposa por um camelo. Você já ouviu isso? Não. Era assim. Até hoje ainda tem isso, viu? Trocava a esposa por camelo. E, você vê, né? Talvez até tenha, mas é muito mais raro. Mas você vê, a mulher era tratada realmente, e hoje já não é, já existem leis, existe respeito, já colocam elas em pé de igualdade, né? Com o homem. Antes era olho por olho, dente por dente, agora já não é mais. Já não é mais, então nós estamos melhorando. Quer dizer, a lei humana ainda imperfeita, ela está alguns degrauzinhos melhor do que era anteriormente, né? E a lei humana, Marcos, ela age só nos atos, né? E a lei divina age no sentimento. Exatamente. Exatamente. Isso aí nós vamos demorar bastante para alcançar ainda, né? É sim. Então, no começo, você tinha feito menção que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, né? Você lembra? Pergunta do Livro dos Espíritos 775. Não, é 696. Ah, é? Então eu copiei errado. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A animalidade. Até a não ser que a 775 seja outra. A pergunta que você leu foi outra. Foi muito próximo a essa. Mas... Você está com ele, não, né? Procura aí para nós, o Marcos. Mas é muito parecida, né? A resposta. Eu acho que sim. Acho que é essa daí, sim. Só que a tradução é diferente. Livro dos Espíritos 775. E é porque é mais fácil aí, viu, Marcos? Por isso que eu estou te pedindo. Não, beleza. Livro dos Espíritos 773 e 775. Vamos ver aqui. Laços de família. Tá. É um pouquinho diferente. Lê aí, Marcos. A 775 diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços? Dos laços de família. Que seria uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência do egoísmo. E que é semelhante. Mas é muito similar a essa aí que você leu. Se você abolir o casamento da sociedade, porque o casamento é o que vai dar a união, né? A união da família. Isso. O laço de família. Então, se você afrouxar os laços de família, vai ocorrer a recrudescência do egoísmo. E a abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais. Então, os animais eles não vivem, os nossos irmãos animais, eles não vivem para comer, beber e procriar, comer, dormir e procriar. Poligámicos. É verdade que nós seres humanos, em muitas situações, nós fazemos isso também, né? Nós só vivemos para comer, dormir e procriar. Né? Muitas coletividades, inclusive, ainda assim agem. Mas seria uma regressão à vida dos animais. Exatamente. A 773, né, é a seguinte pergunta: por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? Né? Aí a resposta: os animais vivem a vida material e não a vida moral. Exatamente. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Olha, nada mais lhe exige a natureza. Natureza. Por isso é que os abandona,
a fim de se ocupar com os recém-vindos, com os que estão, Os novos. os novos. Olha só realmente. o comentário do Kardec sobre esse tema, né, que seria uma regressão à vida dos animais, a abolição do casamento. É a questão, desculpa, qual que é? 696. 696. Ou seja, Marcelo, eu vou insistir, não é a separação de um casal, a abolição da instituição casamento. Abolição da instituição do casamento. Então seria assim, ele diz assim, a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. União livre e fortuita dos sexos. Uhum. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, Olha. porque estabelece a solidariedade fraterna. Então, por isso que o casamento é importante, né? Porque você vai desenvolver a solidariedade baseada na fraternidade, solidariedade fraterna. Sim. Porque é uma pessoa que veio de outra família que está se unindo com você, que também é de outra família, né? Então, quer dizer, está havendo uma solidariedade. E é muito legal, porque nós vemos africanos se casarem com europeus. Aqui no Brasil tem uma mistura maravilhosa, né? Aqui no Brasil é sensacional. E em vários povos, né? Hoje, você, mesmo lá nos Estados Unidos, que tem uma complexidade racial, né? Da intolerância racial, melhor dizendo, mas mesmo assim a gente vê uniões com frequência, né, de americanas loiras com os nossos irmãos africanos de pele escura, né? Então se estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos o casamento, se bem que em condições diversas, né? Sim. Então, lá no Regras civis diferentes. as regras são diferentes, aquela coisa toda. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Sem dúvida. Então, tem muitos animais que, né, Que são há uma união constante e... São monogâmicos. Exatamente, monogâmicos. Agora, eu busquei essa questão pelo seguinte. Lá na questão 695, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? É contrário à lei da natureza a união permanente de dois seres? Agora, olha a resposta. Vocês já sabem a resposta, vocês já ouviram anteriormente, né? Mas olha a resposta. Os benfeitores espirituais não responderam nem que sim, nem que não. Eles responderam assim: o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, é um progresso. Haverá um momento em que a sociedade humana não mais terá necessidade do casamento, da união, da união permanente de dois seres. Aí eu lhe pergunto, em algumas sociedades ditas civilizadas, nós já observamos isso. Se você pegar lá entre os nossos irmãos europeus, cada vez mais as pessoas se unem tardiamente, vai se casar com 30 anos, 35, 40, e acabam tendo filhos? Muitas vezes não acabam tendo filhos. Ou então, quando tem, é no máximo 2. não há tempo de ter uma prole grande. Em outras civilizações, por exemplo, os nossos irmãos de origem árabe e que estão morando lá nos países europeus, na Alemanha que você conhece, muitos turcos que lá vivem, eles têm 1 ou 2 filhos, ou têm 7 ou 8 filhos? Ou 12. Ou 12. Tem uma dúzia, né? É muito comum, né? A comunidade árabe se esforçar para ter um número maior de filhos. Né? Isso tudo pode ser que tenha implicações futuras, evidentemente, na conjuntura política, cada vez mais
por exemplo, o prefeito da Inglaterra, o prefeito de Londres, ele é de origem árabe, né? O prefeito atual Não sabia. de Londres. E também não há mal nenhum, porque Sim. eu vejo isso de maneira positiva, porque os nossos irmãos árabes, eles estão tendo um contato muito maior com civilizações democráticas. Sim. E evidentemente que esses árabes, quando eles voltam lá para a origem deles, né, para os países de origem, eles certamente se sentirão desconfortáveis com aquela sociedade que ainda se encontra com aqueles métodos mais rígidos, Ortodoxos. com aqueles mesmo com, vamos dizer assim, com poucas manifestações de liberdade, né? Vamos dizer assim. Eles se apoiam em escrituras antigas e acham que aquilo não se modifica com os tempos. Exatamente, exatamente. Não há uma atualização dos conceitos, né? Vamos dizer assim. E olha que interessante que diz a 697, Marcelo, está com a 697 aí? Pois não, Na tô. agulha? Pode falar, lê manda para lá. nós então, por favor, a pergunta e a resposta. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Que é o que nós discutimos, né? Ou seja, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento. Ou seja, a separação, ou seja, não é permitido a separação. É isso que ele quer saber. Está na lei da natureza ou somente, na lei humana? Aí os benfeitores respondem, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Só as leis da natureza são imutáveis. Ou seja, a separação absoluta do casamento é uma lei humana. É uma lei humana, não é uma Da lei... época. Da época, que hoje já não é mais. Da época que nós nos encontramos. Não. Nessa época não podia divorciar. Nessa época não podia. Na França, que era um país já de vanguarda e tal. Mas você vê que eles já antecipam. Mas os homens podem modificar suas leis. É o que veio acontecendo. Né? É o que vem acontecendo. Eles já vão falando. Podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis, aquela da reprodução mesmo. Por exemplo, já que nós falamos da adoção, né, num casal homoafetivo, Portugal já pode. Sim. Aqui ainda está em vias de. Sim. Mas vai chegar o momento que aqui vai poder, ou seja, nós vamos alterando as leis. Sim. Bem, amigos, então, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, nós podemos dar por encerrado essas reflexões, né, que nós desejamos que tenham sido úteis, tenham sido proveitosas para os nossos irmãos que nos ouviram nas mais variadas plataformas digitais, né? Né, Fábio e Marcos? Sim. E então, para mim, foi uma honra aprender com vocês ao longo do programa e desejamos uma semana produtiva, apesar de que tem um feriado aí pela frente, um feriado prolongado. Meu Deus, como tem feriado no Brasil, né? Só perdemos para a Colômbia. A Colômbia é o país... A Palomita, depois você fala para a Palomita, que é o país que mais tem feriados é a Colômbia. É mesmo? É. O Brasil é um dos que mais tem, mas não é o primeiro colocado, não. Embora eu considere que o feriado também não é tão ruim, né? Porque há a possibilidade das pessoas viajarem para os seus pontos de origem, leva progresso, intensifica, né, o comércio, a economia, dá uma arribada na economia e assim por diante. Beneficia muita gente no turismo, enfim, também, né? Exatamente. Então nós desejamos uma semana produtiva e um abraço carinhoso ao nosso querido Guilherme, à nossa querida Fátima, ao nosso querido João e a tantos corações que nos causam o sentimento de saudosismo. Um grande abraço. Fábio, suas despedidas. Marcos, suas despedidas.
Boa noite, pessoal. Muita paz e até o próximo programa. Boa noite a todos também. Só fazendo um resumo, né? Prevalece a lei do amor, né? Que prevaleça sempre a lei do amor. E tudo dará certo. Tudo dará certo. Uma boa semana a todos. Muita luz, muita paz. Que estejamos aí de volta, juntos novamente na próxima semana. Um abraço a todos os amigos, os ouvintes. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta, se Deus quiser.